Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Caros amigos do Dharma, Amitabha. Hoje seguirei com a palestra número 29 da sabedoria do Sutra do Diamante. O Sutra diz: Subhuti, o que pensais se alguém utilizasse os 7 tesouros que preenchem os 3.000 grandes milhares de mundos para praticar a doação? Devido a estas causas e condições, tal pessoa obteria muitos méritos ou não? Assim é, Bhagavat. Aquela pessoa, devido a essas causas e condições, obteria muitíssimos méritos. Subhuti, se os méritos fossem reais, o Tathagata não falaria da obtenção de muitos méritos, porque não há méritos. O Tathagata fala de obter muitos méritos. Então, anteriormente, falei sobre a perfeição da sabedoria e expliquei sobre os 5 olhos. Quais 5? Olho físico, olho divino, olho da sabedoria, olho do Dharma e olho de Buda. Aqui vou falar sobre a abundância dos méritos. O Buda é chamado de honrado das 2 perfeições, pois possui ambas perfeições dos méritos e da sabedoria como sua essência. Agora vou apresentar uma analogia para descrever a vastidão dos méritos, o que não é simplesmente calcular a quantidade dos méritos. O Buda pergunta: se alguém utilizasse os 7 tesouros que preenchem os grandes milhares de mundos para praticar a doação, os méritos obtidos por tal pessoa seriam muitos ou não? Subhuti responde: os méritos obtidos por essa pessoa através da doação seriam muitíssimos. O Buda segue explicando: no entanto, se os méritos possuem-se uma natureza própria real, então os méritos desta doação, dos 7 tesouros dos grandes milhares de mundos, estariam limitados a este ato. E o Buda não diria que tal pessoa obteve muitos méritos, porque os méritos são ausentes de natureza própria. Eles têm o reino do Dharma, Dharmadhatu, como medida. Quando o doador consegue se alinhar com o Prajnaparamita, não se apegando às marcas da doação, ele doa tudo. Por isso, ele é capaz de verticalmente, no tempo, exaurir completamente os 3 tempos, passado, presente e futuro,
e horizontalmente no espaço atravessar as 10 direções, consumando plenamente os méritos imensuráveis e puros do fruto de Buda. É por essa razão que o Buda diz que são muitos méritos. O Sutra diz: Subhuti, o que pensais? O Tathagata pode ser reconhecido na perfeição de sua forma física ou não? Não, Bhagavan. O Tathagata não pode ser reconhecido na perfeição de sua forma física. Por que razão? Porque quando o Tathagata fala da perfeição da forma física, não é a perfeição da forma física. É chamada perfeição da forma física. Subhuti, o que pensais? O Tathagata pode ser reconhecido na perfeição de suas marcas ou não? Não, Bhagavan. O Tathagata não pode ser reconhecido na perfeição de suas marcas. Por que razão? Porque quando o Tathagata fala da perfeição das marcas, não é a perfeição das marcas. É chamada perfeição das marcas. O corpo físico é uma entidade unificada composta pela combinação de diversos fenômenos. Todas as marcas, como as 32 marcas, são características especiais de certas partes do corpo físico. O corpo do Dharma do Tathagata possui marcas ou não possui marcas? Se considerarmos que o Buda possui o corpo do Dharma e o corpo de manifestação, então este corpo do Dharma possui marcas. Se por outro lado dizermos que o Buda possui 3 corpos, que também podem possuir marcas, e se tomarmos especificamente o corpo do Dharma como o sunyata igualitário, então poderemos dizer que o corpo do Dharma não possui marcas. No corpo do Dharma, que possui marcas, o corpo físico é ilimitado e sua voz permeia as 10 direções. No Mahayana, assim como na escola Mahasangika, no início da escola foi estabelecida a doutrina dos 2 corpos. O corpo do Dharma é o corpo original e o corpo verdadeiro, onde a compaixão e a sabedoria são perfeitas. Não há dualidade entre a talidade e a sabedoria. E não há obstáculo entre a mente e a forma. É o Buda Vairochana que permeia o reino do Dharma, manifestando seu corpo para ensinar o Dharma aos seres de grandes disposições. Entretanto, este corpo do Dharma é manifestado pelo incondicionado. Suas marcas são precisamente não marcas. É algo inconcebível. Os tratados de Nagarjuna frequentemente utilizam este significado. O Buda perguntou a Subhuti: é possível ver corretamente o Tathagata através da perfeição
da forma física e das diversas marcas, a plenitude significa perfeição. A plenitude do corpo físico, conforme as traduções de Venerável Xuanzang e do Venerável Dharmagupta, carrega ainda o sentido de atingimento. Por isso, é exatamente a perfeição atingida ou a perfeição verdadeira. Tudo aquilo que é atingido por si mesmo, sem depender de outras condições, é denominado de completa e perfeita realidade. As marcas físicas do corpo do Dharma são, por vezes, reverenciadas como perfeição atingida ou perfeição verdadeira. Subhuti, compreendendo a intenção do Buda, respondeu: não, Bhagavat, o Tathagata não pode ser visto corretamente através da plenitude das marcas físicas, porque o Tathagata afirma que a plenitude das marcas físicas é manifestada pelo incondicionado. Então, elas são designações convencionais do surgimento condicionado e são, ultimamente, ausentes de natureza própria. Então, como poderia haver uma entidade de realidade completa e perfeita a ser obtida? Por isso, não é a plenitude das marcas físicas, mas apenas uma designação convencional estabelecida. Este sutra fala abreviadamente sobre a plenitude de todas as marcas. Geralmente se diz que o Buda possui 32 marcas, referindo-se ao corpo de manifestação do Buda Shakyamuni, que nasceu na Índia, 2.500 anos atrás. Quando ao corpo do Dharma, há quem diga que ele é dotado de 84.000 marcas e também de ilimitadas marcas e atributos menores. Porém, há alguns mestres comentadores que afirmam: as 32 marcas são a base de todas as marcas. As 84.000 marcas e os ilimitados atributos menores também têm as 32 como base. E são profundas, maravilhosas e completas. Agora, esta parte é sobre a voz do Dharma permeia universalmente. O Sutra do Diamante diz: Subhuti, vós não deveis dizer que o Tathagata tem este pensamento. Eu falei o Dharma. Não penseis assim. Por que razão? Porque se alguma pessoa dizer que o Tathagata falou o Dharma, esta pessoa calunia o Buda, pois ela é incapaz de compreender o que eu tenho dito. Subhuti, quando se fala o Dharma, não há um Dharma que possa ser falado. É chamado falar do Dharma. O Buda disse a Subhuti: não pense que o Tathagata tem este pensamento. Eu devo pregar diversos tipos de Dharma para os seres. O Buda não diria assim. Se alguém pensa que o Tathagata possui algum Dharma falado, tal pessoa não apenas falha em conhecer e louvar o Buda,
mas, na verdade, o calunia, pois ela pensa que o Buda, tal como as pessoas comuns, ordinárias, considera que exista um sujeito que fala e algo que seja falado. É necessário compreender que o Dharma, sendo da verdadeira realidade, é afastado da marca da fala e não pode ser expressado por palavras. Por isso, falar o Dharma significa que não há um Dharma que possa ser falado. Não havendo Dharma a ser falado e utilizando-se da fala convencional de acordo com o mundano. Para que os seres compreendam por meio das palavras que não há Dharma a ser falado, isto é chamado falar do Dharma. Algumas pessoas, baseando-se isoladamente neste trecho, acham que o corpo do Dharma não prega o Dharma. E isto é um mal entendido. O corpo do Dharma possui conhecimento e visão perfeitamente claros. É adornado por méritos e dotado da perfeição na sua forma física. Então, por que o som do Dharma não permearia tudo universalmente? Obviamente que sim. Então, vamos explicar. Para os bodhisattvas que ainda não realizaram o corpo surgido da natureza do Dharma, o ato de pregar o Dharma não está separado do pensamento aplicado e sustentado, consistindo no discernimento grosseiro e sutil, cuja natureza é a sabedoria da reflexão. Tal como um iniciante, um principiante que vai dar uma palestra, como eu, precisa primeiro planejar, preparar, ou pensar, escrever, até imprimir o material para ler. Esses são exemplos óbvios de pregar o Dharma através do discernimento de pensamento aplicado e sustentado. Como eu tenho que pensar para falar sobre o Dharma. Mas os bodhisattvas que já realizaram o corpo surgido da natureza do Dharma, por outro lado, ensinam o Dharma sem recorrer ao pensamento aplicado e sustentado. A qualquer momento, em qualquer lugar, onde houver seres com disposições e afinidades para serem guiados, tais bodhisattvas manifestam sua presença para ensiná-les o Dharma. O corpo do Dharma, além de ser completo e perfeito, prove a resolução universal sem pensamento. Nos sutras e tratados, utiliza-se frequentemente a analogia do tambor celestial, tambor divino, que soa por si mesmo, sem precisar do esforço humano. Por isso, se alguém considerar que o Tathagata tem este pensamento, eu devo pregar o Dharma, tal pessoa estará caluniando o Buda. O Sutra do Diamante diz: nesse momento, o sábio Subhuti disse ao Buda: Bhagavata, no futuro existirão seres viventes que, ao ouvir este Dharma,
lhes surgirá a confiança ou não? Buda respondeu: Subhuti, não há seres viventes nem não seres viventes. Por que razão, Subhuti? Porque dos seres viventes, o Tathagata disse serem não seres viventes. São chamados seres viventes. As pessoas que são mais velhas e possuem grandes virtudes, com sabedoria profunda e preceitos puros, que tomam a sabedoria como suas vidas, são chamadas de sábias. No budismo, denominadas de vida da sabedoria. Vida da sabedoria é uma tradução alternativa do mesmo termo em sânscrito para venerável ou ancião, mencionado nos trechos anteriores. Após o Buda ter revelado a Subhuti os significados verdadeiros do falar o Dharma, através do corpo do Dharma, o venerável perguntou ao Tathagata: em eras futuras, haverá ou não seres sencientes que gerarão a confiança pura ao ouvirem sobre o corpo do Dharma e sua perfeição em conhecimento e visão, em méritos, nas marcas físicas e na sua pregação? Também pode-se dizer, tal como falado anteriormente sobre o falar o Dharma, através do corpo do Dharma, que é um falar sem falar. Haverá alguém que, devido a esta pregação do Dharma, fará surgir a confiança pura. Este é o profundo e completo Dharma do fruto do Buda. Por isso, até Subhuti não conseguiu alcançar a compreensão e a realização por sua própria sabedoria. E então solicitou que o Buda explicasse. O Buda disse: certamente existem aqueles que, ao ouvirem tal pregação do Dharma, serão capazes de gerar a confiança. Mas esse tipo de ser com confiança já não é um ser vivente comum qualquer. E por ainda não ter alcançado a budidade completa, é que se diz que ele é um ser vivente. Originalmente, quem prega o Dharma para as pessoas comuns, os Sravakas e os Bodhisattvas principiantes, iniciantes, é o Buda em seu corpo de manifestação. Todos estes ouvintes são seres de diversos tipos de renascimento que ainda não transcenderam o ciclo de nascimento e morte, ou seja, seres viventes. Há também os grandes bodhisattvas desta e de outras terras, para os quais o Buda prega o Dharma através do seu corpo do Dharma. O corpo do Dharma revela e faz fluir a voz do Dharma em todos os momentos e lugares. E os seres da mente do grande sendeiro, os grandes bodhisattvas, também veem o Buda e ouvem o Dharma a qualquer momento e em qualquer lugar. Aqueles que geram a confiança pura após ouvirem a pregação do Dharma através do corpo do Dharma são precisamente os grandes bodhisattvas. Por isso se diz que eles
não são seres viventes, mas também não deixam de ser seres viventes. Se falarmos dos seres nascidos da combinação dos 5 agregados, os seres são do não eu. E geralmente se diz que são caracterizados pelo sunyata último. Entretanto, devido à continuidade incessante da ignorância e do karma, tais seres como nós seguimos e eles também seguem produzindo karma e recebendo suas consequências. E dentro do inoptível, tornam-se em seres viventes. Em relação ao falar o Dharma através do corpo do Dharma, mesmo que as pessoas ordinárias, com disposições afiadas, não sejam capazes de ouvir a voz do Dharma para fazerem surgir a confiança pura. Elas podem se basear na transmissão indireta para obter a compreensão sobre o significado profundo do grande veículo Mahayana, gerando a confiança e recebendo-o por meio da inferência. Então, que está falando que este Dharma, esta parte do Sutra do Diamante, é extremadamente difícil para nós compreender. Mas se nós ouvimos e deixamos plantar a semente, sem duvidar, só deixar, é como quebra-cabeças, tem um pedaço que não conseguimos colocar. Então deixamos aí, só. No futuro, certamente, um dia teremos lucidez, clareza para entender o Dharma. Mas estamos falando do Dharma, do corpo do Dharma, de todos os Budas. O Sutra do Diamante diz: Subhuti perguntou ao Buda: Bhagavat, alcançou o Tathagata a Anuttara Samyaksambodhi sem nada ter alcançado? Buda respondeu: assim é, Subhuti. A respeito da minha obtenção da Anuttara Samyaksambodhi, não há nem sequer o menor fenômeno que eu possa ter alcançado. Portanto, é chamada Anuttara Samyaksambodhi. Além disso, Subhuti, este fenômeno é igualitário. Não é superior nem inferior. Portanto, é chamado Anuttara Samyaksambodhi. Praticar os bons fenômenos sem um eu, um indivíduo, um ser vivente ou um período de vida é alcançar Anuttara Samyaksambodhi. Subhuti, o Tathagata disse que esses bons fenômenos não são bons fenômenos, são chamados bons fenômenos. O Buda do corpo do Dharma toma a visão sábia e os méritos como base, manifestando ilimitadas marcas corporais e a voz sutil e maravilhosa do Dharma como consequências virtuosas. Ao manifestar seu corpo e pregar o Dharma, ele tem os grandes bodhisattvas como seus devotos, ouvintes. Tudo isso é devido ao cultivo de todas as virtudes e ao retorno à não obtenção, realizando completamente a insuperável e perfeita iluminação. Por isso, Subhuti, seguindo a intenção do Buda, perguntou: obteve o Buda
a insuperável e perfeita iluminação sem nada ter obtido? O Buda elogiou Subhuti dizendo: assim é. Em relação à insuperável e perfeita iluminação, nem mesmo o som do helicóptero não é o som do helicóptero. É chamado o som do helicóptero. Nem mesmo o menor fenômeno com natureza própria pode ser obtido. Nada pode ser obtido. E é apenas assim que se realiza a insuperável e perfeita iluminação. O som do helicóptero passou. Onde fica agora, nesse momento? Nenhum lado. Mas passou ou não passou? Sim, gravamos esse som. Mas no passado inobtível, presente inobtível e o futuro que ainda não chegou, também inobtível. Então, contudo, a razão de nada ser obtido é que a insuperável e perfeita iluminação é a realização direta e perfeita da verdadeira realidade de todos os fenômenos. A sabedoria sublime, maravilhosa da não obtenção se unifica com a talidade da não obtenção. Então, como poderia haver ao menos um infinitésimo de algo a ser obtido? Não. Por isso, nesta iluminação correta da talidade, todos os fenômenos são igualitários, não são superiores nem inferiores. Superior e inferior refere-se ao fruto de Buda superior e às pessoas ordinárias inferior. O reino do Dharma, Dharmadhatu, igualitário, não aumenta no nobre, nem diminui no ordinário. E isto é o que se denomina de insuperável e perfeita iluminação. No estágio da estágio causal, isto é chamado de reino dos seres sencientes, matriz dos seres sencientes ou matriz do Tathagata, Tathagata Garbha, em sânscrito. No estágio do fruto, ou efeito, é chamado de corpo do Dharma, Nirvana ou insuperável e perfeita iluminação. Em termos de estado atingido, realizado, essa realização chama-se talidade, verdadeira realidade, etc. Em termos da prática, chama-se prajna, ou prajnaparamita, etc. Em termos do fruto, chama-se onisciência, sabedoria de tudo. Nenhum desses deixa de ser uma designação convencional, estabelecida conforme o significado, baseada na natureza sunya, que é igualitária como a dimensão do espaço. Ao ouvir isto, algumas pessoas apegam-se a um Tathagata Garbha do eu verdadeiro, intrínseco aos seres sencientes. Ou apontam a uma entidade espiritual que transcende o realizador e o realizado, ou apontam
para as marcas dos méritos e da sabedoria, tais como as 32 marcas, etc. Como se tudo isso fosse algo concreto e sutil. E consideram que todos nós, originalmente, somos Budas e que despertar ou transformar-se é precisamente aperfeiçoar a Bodhi. Isto é uma forma disfarçada da teoria do eu substancial, Atman, ou alma, que está em total sintonia e completa conivência com os não budistas. Isso não é pensamento essencial do budismo. Essa é a teoria do eu substancial, alma intrínseco, imutável. Não. Embora todos os fenômenos retornem ao sunyata inoptível de natureza igualitária, dentro do sunyata último, nada é obstruído. Todas as marcas dos fenômenos do surgimento condicionado possuem a ilusão e o despertar, a contaminação e a pureza. Devido à natureza sunya, existem essas diversas diferenças, conforme declarado no Mula Madhyamaka Karika, o Tratado do Meio do Venerável Nagarjuna. Então, por isso, o Buda disse novamente ao Subhuti: a insuperável e perfeita iluminação, embora seja idêntica a todos os fenômenos, sua essência original é sunya e quiescente, completamente igualitária. Por outro lado, baseia-se no sunyata do surgimento condicionado, em que causa e efeito se manifestam de forma clara, exata, justa. Para realizar plenamente a insuperável e perfeita iluminação, é necessário estar dotado de 2 grandes métodos do Dharma, portais do Dharma. Número 1, através da sabedoria sunya do Prajna, compreender profundamente a natureza igualitária do sunyata dos fenômenos, sem se apegar às 4 marcas do eu, do indivíduo, do ser vivente e do período de vida. Segundo método, praticar todos os bons fenômenos, como a generosidade, disciplina, paciência, etc., 6 perfeições, acumulando méritos infinitos. Ao praticar todos estes bons fenômenos, visando o benefício próprio e o dos outros, através da sabedoria não eu do Prajna, é possível penetrar o sunyata das 3 engrenagens. Quais 3? O benfeitor, o beneficiado, o ato do benefício. Os 3 engrenagens sendo sunyata, sem nenhum apego às engrenagens. O Prajna abrange e guia os meios hábeis, enquanto os meios hábeis ajudam a completar o Prajna, adornando a natureza igualitária do Dharma e realizando plenamente a insuperável e perfeita iluminação. A natureza do Dharma é talidade e sunyata, onde todos os seres sencientes possuem a possibilidade, potencial de alcançar a budidade. Esta também é como uma ilusão e uma miragem, e tudo isso é inoptível. No entanto,
sem aplicar esforço, sem acumular amplamente as provisões dos méritos e da sabedoria, sem gerar a mente da Bodhi e sem praticar ações altruístas, com certeza não se alcançará a budidade. E vou adicionar, sem vir ao templo, sem praticar meditação, sem ouvir palestra do mestre Zhihan. Então, como se poderá alcançar a budidade? Não, é no sonho só, sonhando do alcance. Tem que praticar, mesmo que tudo é inútil. Então, o último trecho que vou explicar é sobre comparação dos méritos. O Sutra do Diamante diz: Subodhi, se houver uma pessoa que doa o cúmulo dos 7 tesouros iguais em tamanho a todos os sumérios, as mais altas das montanhas, dos 3.000 grandes milhares de mundos, e se outra pessoa recebe, mantém, lê, recita de memória e transmite para outros, ainda que apenas 4 versos ou mais deste sutra do Prajnaparamita, seus méritos serão superiores 100 vezes mais, bilhões de vezes mais, a ponto de superar todo o cálculo e comparação que possa ser expressada. Esta é a primeira comparação dos méritos no sendeiro dos meios hábeis. Anteriormente, no sendeiro do Prajna, mencionou-se utilizar os 7 tesouros que preenchem os 3.000 grandes milhares de mundos para praticar a doação. Aqui se diz que o cúmulo de 7 tesouros é tão alto quanto o Monte Sumério, elevando-se acima do nível do mar a 42.000 yojanas, utilizado como doação, sendo esta uma quantidade muito maior do que a mencionada anteriormente. Então, yojana é uma medida de distância muito grande utilizada no budismo. No entanto, mesmo praticando a doação com tamanha quantidade de 7 tesouros, os méritos obtidos ainda não se igualam aos méritos de ler e recitar ou de explicar para outros apenas uma estrofe de 4 versos desse sutra. Então, vocês acumularam muitos méritos ou não hoje? Sim e não. Porque o Buda fala, o que são méritos, não são méritos, são chamados de méritos. Então, nesta palestra, falei sobre a Suprema Bodhi, sobre a perfeição das virtudes do corpo do Dharma. A semana que vem explicarei sobre a revelação dos empreendimentos do corpo de manifestação do Buda. Este foi palestra número 29. Só restam 2. 30 e 31. E depois de explicar Sutra do Diamante, eu fico feliz de morrer já. Amém.